Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha de Frente com Alexandre Chival. Nesta quarta-feira, não será diferente, o nosso comentador escolheu 3 temas. Boa noite, Dr. Chival escolheu 3 temas para analisar, sendo que o primeiro tem que ver com o financiamento de partidos políticos e transparência eleitoral. O que está a acontecer aqui? Boa noite, obrigado por mais uma vez podermos aqui estar e trocar impressões com o nosso auditório. Talvez começar por uma breve contextualização, dizer que os partidos políticos participam dos processos eleitorais e isto tem custos, obviamente, fazer campanhas eleitorais, pagar espaços de publicidade nos órgãos de comunicação social, e, para além de compra de equipamento e uma série de despesas. Portanto, isto é feito hoje com base em financiamento estatal, ou seja, o Estado é que financia a atividade política eleitoral dos partidos nos termos da Lei número 7/2018, portanto, que fixa, dentre outros, o regime de financiamento aos partidos políticos por parte do Estado. Portanto, e esse é um financiamento que é feito diretamente pelo Orçamento Geral do Estado, portanto, há uma verba que há de ser determinada a cada ciclo eleitoral para o financiamento dos partidos políticos que, enfim, hão de participar nesses pleitos. Agora, a questão que nós podemos colocar é quais são os problemas ou riscos deste modelo de financiamento e será que isto põe em causa ou não a independência ou a transparência dos processos eleitorais. A primeira questão é saber se existe ou não transparência relativamente à origem dos fundos dos partidos políticos. É verdade que já dissemos que o Estado é que financia a campanha eleitoral ou dos partidos políticos nos processos eleitorais, mas não se exclui a hipótese, em termos práticos, de os partidos políticos irem buscar fundos noutras paragens que não seja apenas por via do Orçamento Geral do Estado. Não estou a imaginar que as dotações dadas por via do Orçamento Geral do Estado sejam suficientes para cobrir, por exemplo, uma campanha eleitoral de les a les em todo o território nacional em Moçambique. Portanto, isto muitas das vezes tem que ver com custos de transporte, de alojamento, a questão logística referente à compra dos materiais, ocupação de espaços, como eu disse. Muitas das vezes os partidos políticos têm que contratar quadros que não são seus para aquele período específico, nomeadamente quadros ligados ao marketing, da comunicação e por aí em diante. Portanto, a verdade é que, em função dessa possibilidade prática dos partidos irem buscar financiamento noutras paragens, limita um pouco a transparência. Portanto, muitas das vezes nós sabemos de onde é que vêm esses fundos, quem são as pessoas que financiam. Se as pessoas forem, por exemplo, olhar um pouco para a história dos processos eleitorais em países como o México, há de perceber que, em muitas circunstâncias, as chamadas gangues do narcotráfico capturam o poder político, fazem eleger presidentes, fazem eleger deputados em função dos interesses que eles têm. Portanto, esse é o risco que nós corremos hoje quando nós temos este nosso modelo de financiamento aos partidos políticos. Portanto, isto, desde logo, quando nós falamos dos riscos que isto apresenta, podemos falar também da questão da compra de influência política e legislativa por grupos econômicos, a tal questão que eu estava a colocar. Nós podemos ter um determinado grupo econômico, e não só, com determinados interesses no país, poderá fazer tudo o que estiver a seu alcance para que determinado grupo ganhe eleições e, por via disso, estando eles no poder, obviamente, poderem obter vantagem desta eleição. Mas, mais do que isso, também aqui cria problemas de alguma desvantagem entre os grandes e pequenos partidos. Portanto, a capacidade que um partido como a Frelimo ou a Renamo tem de ir buscar fundos fora do Orçamento Geral do Estado não é igual à capacidade que um Podemos tem, por exemplo, apesar de hoje ser a segunda força política na Assembleia da República. Portanto, esta possibilidade prática que existe de ir buscar fundos, outras paragens, cria
cria esses problemas. Outra questão que eu já tinha feito referência e volto a frisar é a possibilidade de existirem fundos que venham de atividades ilícitas. Portanto, imagine que nós tenhamos grupos terroristas, grupos de traficantes de droga ou de outra natureza ilícita que queiram financiar. Portanto, eles próprios estão a influenciar de forma negativa os processos eleitorais. E isto, obviamente, que leva a que se perca confiança do eleitorado nas instituições políticas, nas instituições democráticas. Portanto, se existe essa possibilidade de, por exemplo, um grupo ligado ao narcotráfico poder capturar determinada força política, permitindo que essa se faça eleger, obviamente que quem está contra o narcotráfico não há de olhar de forma positiva para esta organização política que há de ser eleita por isso. É verdade que existem mecanismos de fiscalização, os próprios partidos políticos têm que prestar contas dos fundos recebidos, mas também, obviamente, existe a fiscalização feita por via da CNE e do STAI, mas esta continua a ser muito limitada em função de questões de natureza ao nível de recursos técnicos e humanos para poder fazer esta fiscalização. Portanto, estes são os grandes constrangimentos que nós temos hoje do nosso processo eleitoral. É verdade que, do ponto de vista legal, se diz que o Estado assegura o financiamento das campanhas eleitorais. Mas nós sabemos, e assistimos isso, que é possível que os partidos políticos, como eu disse, do ponto de vista prático, possam ir a outras praças, usar outros mecanismos para obter financiamento. E, portanto, os riscos são esses. Mas qual é a proposta do Chival em relação a isso? Em relação às soluções, portanto, primeiro, é importante, eu acho que para melhorarmos a transparência do financiamento político, em primeiro lugar, podíamos tornar obrigatória a publicação online do financiamento dos partidos e das campanhas. Portanto, termos uma plataforma que se diz partido X recebeu, para além do Estado, apoio Y, X, Z, e é fácil, por via disso, nós podermos escrutinar a natureza deste financiamento. Mais do que isso, podemos também estabelecer limites de doações privadas e proibir doações anônimas. Portanto, nomeadamente, se temos pessoas ou entidades ligadas a um mundo ilícito, obviamente não vão querer ser publicitadas, podem fazer uma doação anônima e, portanto, se nós formos capazes, do ponto de vista legal, a limitar, primeiro, financiamentos privados e proibir, obviamente, os financiamentos anônimos, isto, obviamente, poder resolver parte dos problemas. Em segundo lugar, é preciso reforçar a capacidade e independência ao nível da CNE e do STAI para poderem fazer essa fiscalização. Nós já tínhamos dito antes que estas duas instituições têm problemas do ponto de vista técnico e do ponto de vista de recursos para fazer esta fiscalização, portanto, permitir ou reforçar a capacidade dessas instituições para poder fazer esta fiscalização. Mais do que isso, também é necessário que nós permitamos auditorias externas para os fundos de financiamento dos partidos políticos. Os partidos políticos têm que estar disponíveis para que, de forma independente, entidades possam fiscalizar, possam fazer auditorias a este processo de financiamento. Fora daquele mecanismo estatal, fora da CNE e do STAI. A questão que nós podemos colocar é, será que se nós estabelecermos um critério de 100% de financiamento público resolve o problema? Eu acho que em parte resolve, mas não. O problema é que o próprio Estado, neste momento, não tem capacidade para poder financiar toda a atividade dos partidos políticos. E mais do que isso é que, se nós continuarmos com esta possibilidade de financiarmos em função da representatividade parlamentar dos partidos políticos, obviamente estaremos a criar problemas para os partidos pequenos ou aqueles que sequer têm representação parlamentar. E aqui cabe, obviamente, também o papel da sociedade civil poder fazer esse escrutínio. Portanto, eu acho que ao nível das soluções, se nós elencarmos estas e outras que eventualmente existam, creio que poderão ajudar a resolver este problema, este grande constrangimento que nós temos ao nível do financiamento da atividade dos partidos políticos. Uma das grandes questões do Dr. Chival, quando coloca esse ponto,
olhando para a nossa realidade, o nosso ecossistema político em Moçambique, é que a oposição normalmente consegue algum financiamento privado, fora da esfera do aparelho do Estado, através dessas doações anônimas. Ou seja, é raro encontrar um empresário bem-sucedido em Moçambique que vai aceitar, por exemplo, aparecer na lista como financiador da RENAM. Quer dizer, é mais fácil dizer que eu sou financiador da Frelimo, que está no poder, até os instrumentos que, na verdade, os políticos, os empresários precisam, que é o acesso ao Estado, por aí diante. Acho que numa realidade como a nossa, essa proposta ia ser bem vista, ou não será aqui para reforçar que o único beneficiário do financiamento seja a Frelimo? Bom, esse risco existe. E, sobretudo, quando nós sabemos que quem detém o poder normalmente controla os meios de produção de riqueza. E, obviamente, que é pouco provável que alguém, no seu perfeito juízo, possa fazer uma doação a um partido político da oposição. Portanto, eu acho que a nossa democracia ainda não está madura o suficiente para termos pessoas que cheguem até lá. Mas eu acredito que nos próximos tempos, e em função do que nós vemos ocorrer no nosso processo político, e as últimas eleições mostraram um pouco isso, e as manifestações que assistimos depois das eleições também mostraram um pouco isso. De forma tímida, foram aparecendo algumas pessoas a fazer esse tipo de contribuições. Obviamente que umas tiveram as respectivas sanções, umas econômicas, outras nem por isso, mas alguém dizia que esta é a vontade com que as pessoas agiam no apoio, por exemplo, ao Venâncio Mondlane, era na convicção de que efetivamente a Frelimo iria perder as eleições. Portanto, concordo consigo quando diz isso, qualquer um não se acha perfeitamente confortável fazer doações desta natureza a um partido político da oposição. Mas eu acredito que, poucos aos poucos, nós estamos a caminhar para essa situação em que os empresários poderão, eventualmente, começar a agir assim de forma independente. Mas o grande problema que nós temos hoje é que a maior parte dos empresários que nós temos em Moçambique sobrevive às custas do Estado. Está à espera de uma oportunidade do Estado lançar um determinado concurso. Portanto, o Estado continua a ser a vaca leiteira. Portanto, nós achamos que somos independentes, mas ainda assim achamos que temos que ter algum contrato com o Estado para, enfim, podermos obter as nossas vantagens. Portanto, eu concordo que há esse risco, mas também há um outro risco, que é o tal que eu colocava, da possibilidade de uso destas plataformas anônimas para que grupos que se embrenham em atividades ilícitas possam, efetivamente, financiar e influenciar negativamente os processos eleitorais. Portanto, aqui há vantagens e desvantagens. Não, nós tivemos, claro, só para... Do ponto de vista político e no nosso ecossistema, creio que a ideia do Dr. Chivaldi, de fato, muitos empresários, mesmo querendo, têm dificuldade de manifestar que são da oposição ou apoiam o partido da oposição. Mas também essa questão também que traz, tendo em conta, olhando para Moçambique, para o risco inerente que diz respeito ao terrorismo, e já tivemos experiência no passado de partidos políticos que desviaram-se do objetivo central e dedicaram-se, por exemplo, à comercialização de isenções, por exemplo. Muitos partidos aqui tiveram problemas. Compraram viaturas e foram distribuindo pelos familiares. Outros revendiam outras, na verdade, roupa usada. Portanto, existe essa possibilidade. Também é preciso também começarmos a disciplinar essa questão das isenções. Portanto, não faz sentido que, por exemplo, um partido que está no poder, não é, beneficie-se de isenções quando temos pessoas que efetivamente necessitam dessas isenções que não têm. Portanto, por que é que nós não podemos transferir essas isenções na importação de equipamento, de maquinaria, para jovens que estão a iniciar o seu negócio, mas damos para partidos políticos que já recebem do Orçamento Geral do Estado pela participação quer nas Assembleias Municipais, Provinciais ou na Assembleia da República. Portanto, esse é um outro aspecto que nós temos que discutir. Portanto, de que é que vale nós continuarmos a dar esses benefícios fiscais a quem efetivamente não necessita, quando efetivamente temos jovens com capacidade de poder produzir e empregar mais moçambicanos, quando nós não damos essas possibilidades. Portanto, essa é uma questão que nós... Mas também havia a questão de muitos partidos, muitos deles ser membros, ser sedes, importavam 100 viaturas, 50 viaturas. Quando vamos à sede para ver essas viaturas, não estão lá. Não só isto porque muitos desses partidos resumem-se no seu presidente e a respectiva pasta. Sim. Portanto, que só aparecem em processos eleitorais. A gente pergunta
Por que eles precisam dessas isenções para importar viaturas? Se durante 5 anos não vemos atividade alguma, só se resumindo a uma atividade no período eleitoral, e nesse caso também já sabemos que é o Estado que financia essas atividades. Portanto, mais do que isso, também creio que o próximo debate que tem que ser colocado é sobre o critério para licenciamento de partidos políticos. Portanto, hoje em dia temos, como se dizia aí muito bem, que alguns partidos políticos resumem-se à figura do seu presidente e a respectiva pasta de documentos, que anda no sovaco do presidente. Quer dizer, nunca existe uma sede que possa ser visitada. Portanto, nós temos que, em função dos resultados eleitorais, e esta é uma experiência que nós temos de Angola, que eu aprecio nesse aspecto, que é, em função dos resultados eleitorais, nós temos que determinar percentagens que justifiquem a manutenção de determinado partido. Portanto, em Angola, se determinado partido não atinge 5% da votação, é extinto, automaticamente extinto. Significa que é um partido que só está a fazer o número. É verdade que poderão alguns dizer que não, isto seria coartar a possibilidade de os partidos participarem nos processos eleitorais. Eu até acho que, de tantos partidos da oposição que existem, se eles próprios juntassem-se numa única frente, era muito mais fácil nós termos uma oposição unida, com melhor qualidade e para fazer frente ao partido no poder. Até porque não devemos esquecer que a Frelimo hoje é o resultado da união de 3 movimentos. Portanto, por que esses partidos políticos na oposição, que muitos deles resumem-se à figura de seus presidentes, não se unem? Mas aí está o problema, como se diz, da crise que eles têm, porque alguns reclamam algum protagonismo. Portanto, nós vimos este ensaio no último ciclo eleitoral, quando a Renamo e o MDM tentaram ensaiar uma coligação, mas os egos falaram mais. Quem vai ser presidente? E aí está o problema. Esse é que é o problema. Os partidos políticos não olham a médio e longo prazo. Estão preocupados com questões imediatas, questões de prato, hoje, aqui e agora. Portanto, esse aqui é o grande problema. Mas, obviamente, que é um debate que vale a pena, nos próximos tempos, podemos conduzir a ver se isto não suaviza um pouco, não torna um pouco mais urbano o nosso sistema eleitoral. O doutor Chival falava aqui da questão do terrorismo e das drogas. E verificamos, por exemplo, democracia que estão completamente refém dos traficantes de drogas. Estamos a falar da Guiné-Bissau, por exemplo, verificamos claramente o peso da droga no processo político. Temos o caso do Brasil, muitos partidos e até áreas ligadas ao direito, juízes completamente avançados pelo crime organizado. Acha que Moçambique corre esse risco de não só a política, mas também as decisões políticas começarem a ser influenciadas com base em interesse no narcotráfico do crime? Bom, nós já tivemos vários informes da Procuradora-Geral da República, Cezanne, e do atual, também fez referência a isso, sobre os riscos da captura do sistema judicial pelo crime organizado. Já se fala hoje de setores do crime organizado que controlam procuradores, controlam juízes. Se já estão nesse nível, nesse âmbito sensível do Estado, nada obsta que mais dia menos dia também passe a controlar o poder político. Portanto, esse risco existe, justamente também porque tem estado a florescer o crime organizado na nossa realidade. Nada obsta que mais dia menos dia, começou a dizer-se, eles possam capturar parte do crime, parte do poder político e, por via disso, assaltar as instituições públicas e o Estado está refém desses grupos. Os exemplos que deu do México, da Guiné-Bissau, do Brasil, não começaram assim de forma ex-abrupta. Portanto, foi de forma paulatina. Foram capturando alguns setores até capturar setores nevrálgicos e capturar todo o Estado. Portanto, esse risco existe, por isso é que nós apresentamos essas propostas de proibição de contribuições anônimas. Portanto, é verdade que há o tal problema que colocamos antes, dos empresários provavelmente não se sentirem tão à vontade de poderem financiar um partido político da oposição, mas também existe este risco, obviamente, de o crime organizado usar o critério do anonimato para poder se embrenhar nas estruturas do Estado. Outra questão, só para fecharmos esse tema que colocou e começamos a ver ultimamente, é mesmo a questão da prestação de contas dos valores, tanto dos partidos com representação parlamentar, tanto os partidos que recebem durante o período eleitoral chamado Trust Fund. Verificamos que os mecanismos de justificação são extremamente precários. Arranjar uma fatura aí do vizinho, do entregar, já justificou. Será esta a melhor forma, digamos assim,
de consolidar um sistema democrático, ou, digamos assim, é a forma que se encontrou, digamos assim, para distribuir o mal pelas redes de 5 em 5 anos, dar qualquer coisa para que as pessoas também fiquem conseguindo. Recebe-se um pouco. Vimos agora o Podemos, que teve que andar já de rua em rua à procura dos deputados, nem sabia de onde é que foi, mas verifica-se claramente que o objetivo inicial não era político como tal, era preencher um número para buscar o dinheiro no Estado. Bom, é o tal problema que eu colocava antes, que é da incapacidade técnica e de recursos humanos da própria CNE e do Estado para poderem fazer esse controle. Por isso é que eu acho que os partidos políticos poderiam também ser auditados pelo Tribunal Administrativo, em primeiro lugar. Segundo, as organizações da sociedade civil também tinham que ter acesso à fiscalização, ao modo de uso desses fundos, nomeadamente por instalação de uma plataforma online que permite que qualquer indivíduo possa entrar nessas plataformas e poderem, obviamente, controlar como é que são gastos. Portanto, não basta que alguém traga só uma fatura de, às vezes, instituições que não existem. Hoje em dia, com as questões ligadas à inteligência artificial, nós podemos fabricar faturas. Ninguém vai atrás para perceber se efetivamente aquele serviço foi ou não adquirido. Como se diz, se temos um vizinho que tem determinado estabelecimento comercial, nós podemos pedir que ele nos passe uma determinada fatura e paga-se parte do valor e assim a vida anda. Portanto, eu creio que, mais do que deixar apenas o STA e a CNE fazerem esse controle, é importante que, primeiro, essas contas dos partidos políticos de per si vão ao Tribunal Administrativo, mas também que se permitam um controle por via das organizações da sociedade civil. Exato. Vamos, se calhar, neste momento, obedecer o nosso intervalo. Na segunda parte, iremos olhar para 2 temas, sendo que o tema do fundo mesmo é para discutirmos a questão do lobby. Eu falo, em relação às eleições da CNTE, fala-se muito que aqueles são lobistas, não são lobistas. Qual é o problema em ser lobista, afinal de contas? Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam, com uma programação feita à medida, com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Estamos de volta à segunda parte do programa Na Linha da Frente com o Chival. Nesta segunda parte, se calhar vamos reservar só 5 minutos a discutirmos essa questão da desorçamentação, para depois analisarmos a questão do fundo, que é a questão da regulamentação do lobby, que é uma questão que torna-se cada vez mais premente, principalmente nessas organizações como a CTA, das quais muitas delas, ouve-se dizer por aí que, bom, mais do que empresários estão ali sentados, estamos diante de facilitadores de negócios, não necessariamente industriais e empresários que produzem riqueza e geram emprego. Mas essa questão da desorçamentação, Dr. Chival, qual é o grande problema que nós temos em Moçambique? Bom, nós hoje, ainda bem que estamos no processo de discussão e eventual aprovação do orçamento de Estado para 2025, e o grande problema que se coloca hoje é sobre a capacidade que o Estado tem de ir buscar receitas para poder financiar o seu orçamento. E o que acontece muitas das vezes é que o Estado, por via dos chamados institutos públicos, vai buscar fundos fora da esfera do controle da Assembleia da República. Por isso que nós chamamos isto de desorçamentação. Desorçamentação, no fundo, é a prática de transferir certas funções, receitas e despesas públicas do Orçamento Geral do Estado para entidades autônomas, os chamados institutos públicos,
ou empresas públicas, como quisermos fazer. Em Moçambique, de facto, existe um bom número de institutos públicos que, por vias dos quais é possível buscar fundos fora do circuito do Orçamento Geral do Estado e, obviamente, isso também escapa, muitas das vezes, ao controle do Orçamento Geral do Estado. E isto, obviamente, traz alguns problemas, nomeadamente o do fraco controle por via da Assembleia da República, mas, mais do que isso, o problema de poder fomentar o florescimento da corrupção. Portanto, a desorçamentação permite que institutos públicos possam ir buscar fundos, até de instituições estrangeiras, para financiar a sua atividade. Mas muitos desses fundos também são usados, e esses institutos públicos também são usados, para o cumprimento daquilo que são as atribuições do Estado, do governo em si, como entidade que gera o Estado. É verdade que nós temos a chamada lei do SISTAF, que tenta, enfim, garantir algum controle dessas instituições, mas se há uma vantagem, por um lado, de poder permitir que o Estado arrecade recursos via esses institutos públicos, sem necessariamente depender de aprovações periódicas do Orçamento do Estado ou da necessidade de poder-se aprovar um orçamento retificativo, portanto, há o tal risco de corrupção. Por quê? Porque, muitas das vezes, estes institutos públicos prestam contas aos tais chamados órgãos tutelares. Ou seja, se nós temos, por exemplo, o Ministério da Economia, que tem sob sua alçada o Instituto Nacional de Turismo, creio que ainda existe. Portanto, se este Instituto Nacional de Turismo puder ir buscar fundos e gastá-los nos termos em que ele próprio aprovar, o que tem que fazer é uma prestação de contas direta a um ministro da Economia e, obviamente, dificilmente um deputado da Assembleia da República tem a prerrogativa de poder diretamente sindicar a atuação desses institutos públicos. Portanto, esse é o grande problema que existe. O que deve haver, em primeiro lugar, como propostas de solução em relação a este problema, é, primeiro, o Estado poder limitar a existência desses institutos públicos. Portanto, limitando a existência desses institutos públicos, permite que haja menos fundos a circularem dentro desse circuito, tanto fora do circuito da Assembleia da República. Mais do que isso, permitir que haja uma fiscalização muito mais rígida por via do Tribunal Administrativo, permitir, por exemplo, que os deputados possam também fiscalizar diretamente a atuação desses institutos públicos, portanto, para poder, enfim, mitigar os riscos de corrupção que existem. É verdade que há vantagens, como eu disse, que é essa possibilidade de o Estado poder ir buscar fundos fora do critério do Orçamento Geral do Estado, muitas das vezes tem as suas burocracias, mas o risco está aí de corrupção, portanto, as soluções que apresentamos são basicamente essas. Pegando essa deixa do Dr. Chival e olhando para o assunto em voga, por exemplo, que é o caso, por exemplo, pela época, o governo, sem ver a Assembleia da República, decidiu, entre aspas, alienar o capital social da LM para os tais institutos. E, por outro lado, ordenar que esses institutos paguem a LM $100 milhões. Quer dizer, tudo isto sem contactar a Assembleia da República, sem ouvir. Quer dizer, é normal essa forma de gestão. Quer dizer, a Assembleia da República, noutros países, um assunto como a LM, nós vemos no caso português, a discussão que houve sobre a TAP foi no Parlamento, os ministros lá terem que explicar, mostrar os estudos. Aqui bastou o Conselho de Ministros reunir, anunciou e cumpre-se. Bom, eu creio que... E agora estamos aqui a chorar que viajaram lá, umas pessoas foram passear na Europa. Bom, eu creio que aqui também há duas dimensões de responsabilização nesse aspecto. Primeiro é a dimensão política. E aí entra a Assembleia da República, de facto, para poder, enfim, indagar sobre o funcionamento desses institutos públicos ou do setor empresarial do Estado. E aqui vale também fazer colocar uma deixa em relação a isto, porque muitas vezes há confusão a quem chama, por exemplo, de LM de uma empresa pública. E aqui temos que distinguir entre os conceitos de empresas do setor empresarial do Estado e empresas públicas. Embora possamos dizer que todas elas façam parte do setor empresarial do Estado. É que as empresas públicas são criadas por via de um decreto do Conselho de Ministros. Portanto, tem estatutos também aprovados por via desse decreto,
quando, e antes até de avançar, é que nessa circunstância o Estado é acionista único dessas empresas, das chamadas empresas públicas. Poderíamos dizer, se quisermos usar esta figura, seriam sociedades anônimas unipessoais, em que o Estado é o único acionista. Um outro conceito é das empresas participadas pelo Estado. Temos o caso da LM, o Estado tem uma participação, que alinhou agora para esses institutos públicos, que no fundo acaba dando no mesmo. Temos a EMOSE, que tem participação do Estado, ou ainda podemos... eu dava esses exemplos. Portanto, essas são as chamadas empresas participadas pelo Estado. Neste caso, a lei permite que o Estado, por via, no caso das chamadas empresas participadas pelo Estado, portanto, que o Conselho de Ministros possa determinar que aquela participação seja alienada ou para privados ou para os chamados institutos públicos, como o caso apareceu. Aí significa que o Tribunal Administrativo há de aparecer para fiscalizar a atuação do Tribunal, ou seja, a atuação do governo passa a representação. Portanto, no ponto de vista de responsabilização jurídica, temos o Tribunal Administrativo que vai auditar as contas do Estado. Mas do ponto de vista de responsabilização política, obviamente, que a Assembleia da República pode negar o governo relativamente a esse tipo de operações. Mas o governo não precisa da autorização da Assembleia da República para poder proceder a uma operação desta natureza. Até porque tem havido um grande debate relativamente a esta operação das linhas aéreas de Moçambique, uns criticando, outros elogiando, mas eu acredito que se depois desta operação a LM estiverem em boa saúde financeira, nada obsta que estas entidades, o CFM, a EMOSE e a HCB, possam alienar as suas participações e recuperar o investimento feito. Portanto, tudo aqui é uma questão só de sabermos se existe um estudo concreto que foi feito para, enfim, para mais tarde essas empresas poderem recuperar o investimento. No fundo, é uma operação jurídica. Mas é uma operação jurídica, dá tudo a mesma coisa. Porque nós estamos a falar do CFM, que é uma empresa pública participada em 100% pelo Estado, a EMOSE, que é maioritariamente participada pelo Estado, igualmente a HCB. Portanto, significa que é o próprio Estado a tirar dinheiro de um bolso para o outro. Portanto, basicamente é isto, mas se mais tarde for possível ou o Estado manter uma participação residual e alienar as participações que estes institutos puderem ter adquirido, creio que isto daria uma mais-valia. Portanto, é uma questão de vermos, até ver, estamos aqui para assistir. Vamos agora à vaca fria, se podemos chamar assim, do debate. É a questão do lobby. Nessas eleições, na CTA, temos estado a ouvir, principalmente dos comentadores aqui na MBC e em outros espaços, que a CTA, mais do que um órgão representativo de empresários de facto, é uma catedral de lobistas e por aí adiante. A questão que eu quero colocar ao Dr. Chival, qual é o problema de alguém dedicar-se como lobista? É crime ou não em Moçambique? Bom, primeiro é preciso dizer que só é crime quando a lei assim o prevê, não é? Quando está tipificado da lei, é uma sanção. Portanto, vamos discorrer todo o nosso Código Penal. Não existe a criminalização, não existe nenhum crime chamado lobby, não é? Como pretende-se dizer. Portanto, espanta-me a mim que haja moçambicanos que, por exemplo, atribuem uma conotação pejorativa ao termo lobby. Eu me recordo que quando foi nomeado este governo, o governo do presidente Chapa, um certo comentador apareceu na televisão, mas há um determinado indivíduo, um lobista, que foi nomeado ministro. Como se ser lobista fosse um problema, como se fosse um crime. Portanto, não sei em que país é que estamos a viver nós, para acharmos que ser lobista é algo execrável, é algo que tem que ser afastado com todas as forças. Portanto, o que é, na verdade, lobby? Lobby é uma atividade de grupos ou indivíduos que procuram influenciar decisões políticas ou legislativas. É basicamente isso. Um grupo de lobistas. Lembro-me também quando de uma das viagens do Presidente da República a Portugal, quando numa determinada sala disse, bom, aqui só vejo lobistas, não vejo empresários. Qual é o problema de serem lobistas? Portanto, quando nós achamos que a atividade desses indivíduos é simplesmente de influenciar decisões políticas ou legislativas. Portanto,
E essa atividade do lobby pode ser exercida por grupo de indivíduos ou por um indivíduo, simplesmente. E esta é uma prática que existe pelo mundo fora. E, portanto, por que nós hoje achamos que isto é um problema? Quando olhamos, por exemplo, na CTA não há empresários, só há lobistas. E qual é o problema de serem lobistas todos da CTA? E, de facto, a CTA, em bom rigor, faz algum lobby. Por exemplo, vamos supor que haja uma lei sobre o setor das telecomunicações. Os setores ligados às telecomunicações na Confederação das Associações Econômicas podem, obviamente, buscar influenciar a Assembleia da República ou o próprio governo para tomar determinadas decisões que melhorem o ambiente de negócios no setor das telecomunicações. No setor, hoje em dia, nós assistimos, as pessoas não querem dizer isso de forma aberta, nós assistimos hoje uma verdadeira pressão de um lobby, o lobby das gasolineiras. Muita gente pergunta se há ou não problema de estoque na importação de combustíveis. Não existe. Nós que conversamos e trabalhamos um pouco nessa área dos recursos no nível das gasolineiras, percebemos claramente que não existe ruptura no estoque das gasolineiras. Por isso é que o governo está sempre a dizer que não. Há combustível para os próximos 3 meses. Não há nenhum problema. Mas o que as gasolineiras estão a fazer hoje? Estão a pressionar o governo para que o Banco de Moçambique altere as políticas da circulação da moeda externa. Esse aqui é o grande problema que hoje temos. E, muitas das vezes, as maiores gasolineiras estão, no fundo, a ser solidárias com aquelas pequenas que têm dificuldade. Nós sabemos hoje que, para a importação de combustíveis, usam-se divisas. E se essas divisas no circuito formal não existem, se nós formos hoje a um banco, estamos no processo de importação, escolhemos determinado banco como banco intermediário para esse processo de importação, o banco vai dizer-nos que não tem divisas. Mas se nós formos ao mercado secundário, ao mercado paralelo, existem divisas. Pode não ser ao preço que nós colocamos, que é de 60 e qualquer coisa. Ronda 80, 70, 80. Esse dinheiro lá existe e nós podemos garantir a tal importação. É verdade que depois a autoridade tributária cai-nos já em cima, dizer que não usamos o banco para essas operações, quando o próprio banco não tem essas divisas. Portanto, hoje em dia, as gasolineiras estão a fazer esta pressão e acredito que a outros níveis estão a fazer um lobby no sentido de se alterarem essas políticas. Portanto, eu não vejo problema absolutamente nenhum. Agora, o que nós temos em Moçambique relativamente a essa questão do lobby? Primeiro é que não existe uma lei específica que regula a atividade do lobby. Isso é um problema. Depois, há um problema também da ambiguidade, não é? Relativamente a isso. Por isso é que há essa conotação negativa. Portanto, nós, quando olhamos para grupos de determinados indivíduos que são criminosos, ou seja, os indivíduos que usam a corrupção para poder influenciar, ou seja, que pagam para poder influenciar decisões, não podem ser confundidos com lobistas. Portanto, isto é que é preciso nós distinguir. Portanto, o tráfico de influências. O chamado tráfico de influências, muitas vezes é pago. Portanto, essa ambiguidade é que leva a que as pessoas, muitas das vezes, não queiram ser conotados como lobistas. Quando o lobista não é igual a um indivíduo que trafica influências por via de pagamento, por via da corrupção. E depois, obviamente, é por isso que, com base nessa ausência desta regulamentação específica, há uma percepção negativa. Qualquer indivíduo, ou seja, como eu dizia, qualquer indivíduo lobista é confundido com quem é corrupto. E assim não pode ser. Na atividade do direito, na advocacia, no fundo, faz-se muito essa questão de, necessariamente, a pessoa defende os interesses do cliente no negócio, num determinado contrato. Não vejo por aí que esteja aí a praticar atos criminais. É pago por isso, declara as suas faturas. Exatamente. Mas o grande problema que existe na CT, acha que por que existe essa percepção negativa em relação a esta questão de ser lobista na CT? Há percepção negativa porque, primeiro, as pessoas não sabem o que é ser lobista. Não têm experiências de outros países sobre o que é ser lobista. Confunde-se o lobista com quem trafica influências. Eu não vejo que a CTA, por exemplo, vá fazer uma pressão à Assembleia da República para a aprovação de uma lei num determinado sentido. Como eu dizia antes, a questão relativa ao setor das telecomunicações. Nós temos hoje, que é debate, a questão da importação dos combustíveis, a questão da circulação das divisas, as políticas que o Banco Central
tem estado a adotar, que, enfim, dificultam a existência de divisas no mercado. Portanto, a partir da altura que, e aqui eu preciso não perdermos de vista, e vale a pena dar este crédito. O Agostinho Vuma, que está a cessar agora, foi uma das pessoas que, ao longo do seu mandato, bateu-se muito com o Banco Central para que houvesse maior disponibilidade de divisas no mercado. Essa é uma atividade do lobby que eles estão a fazer. A CTA pode fazer. Portanto, o problema, primeiro, da falta de regulamentação. Esta ambiguidade que é feita, confundir um lobista com um traficante de influências, é que leva a caixa essa percepção negativa. Nós temos, obviamente, que evitar isso, primeiro, legislando. E por que é, e aí partimos para esse ponto, por que é importante regular a atividade dos lobbies? Primeiro, vamos promover transparência e responsabilização. A lei deve determinar de forma clara quem é lobista, quem não é lobista. A partir daí, nós já sabemos que quem estiver a agir fora desses padrões estabelecidos legalmente vai ser responsabilizado. E a questão fica, obviamente, transparente. E é possível entidades públicas ou privadas poderem acompanhar a atuação deste setor de atividade. Em segundo lugar, permite fortalecer a democracia e a participação. Portanto, permite que as pessoas, através do escrutínio da atividade do Estado, através dessa pressão que é feita, poderem participar democraticamente na resolução dos problemas do povo. Mas, mais do que isso, permitir que outras entidades possam também fiscalizar a atuação destes entes chamados lobistas. E isto também obviamente, que vai permitir prevenir a corrupção. Quando os mecanismos do lobby estão claros, vamos distinguir o que é corrupção, o que é lobby. E aí, precisamente, nós podemos não só estabelecer sanções para quem age fora daquilo que é o contexto, e depois permite também alinhar com boas práticas internacionais. Só em Moçambique é que não temos indivíduos cujo trabalho é vestir bem, sentar em grandes restaurantes, sentar em determinado sítio onde há homens de negócios, onde há homens de poder político, para poderem fazer passar a sua agenda. Isso não é, nem devia ser crime em Moçambique. Portanto, essas práticas existem. Por isso é que nós tivemos, e permita-me aqui dizer, este debate veio muito num processo chamadas dívidas ocultas. Quando havia indivíduos que simplesmente foram buscar financiamento, foram buscar investidores, nós achamos que tínhamos que criminalizar esses indivíduos. Portanto, afora outras questões que, obviamente, roçam a elementos de práticas de crime, mas a atividade de lobby ainda é uma incógnita também, justamente porque não existe esta regulamentação. Portanto, regulamentar permitiria que nós pudéssemos estar alinhados com boas práticas internacionais. Portanto, isto evitaria a chamada corrupção que nós temos, obviamente, no Estado. Há quem diz que, por exemplo, ao nível do Ministério das Finanças, há um grupo de indivíduos que cobram uma certa percentagem para que determinado indivíduo possa obter o pagamento de uma determinada fatura. Isso não é lobby, isso é corrupção, que obviamente tem que ser combatido. Portanto, nós sabemos que se introduzir uma regulamentação específica, e existem vários modelos, nós podemos, por exemplo, olhar para os Estados Unidos, a Europa. Na África do Sul houve uma tentativa de introduzir uma regulamentação a respeito, mas que não foi para além. Mas eu acho que em Moçambique cada vez mais temos essa necessidade para não olharmos para a CTA como um grupo de bandidos, quer dizer, como um grupo de criminosos, como um grupo de indivíduos que estão à caça de taxas, como sou dizer. Portanto, temos que olhar para essas instituições como verdadeiras instituições de lobby, que não é problema, mas isso passa pela regulamentação. Agora, há alguns desafios de implementação dessas medidas de regulamentação da atividade do lobby. Desde logo, resistência de atores políticos e econômicos já estabelecidos. Então, nós temos, ao nível da nossa instituição do Estado, e o Presidente da República fez menção a isso quando se referia à LM, temos um grupo de indivíduos que já estão estabelecidos em instituições, que praticam atos claros de corrupção, que são confundidos com lobistas. Portanto, eu creio que, havendo regulamentação, obviamente que haverá alguma resistência. Depois, pode haver também, e é preciso reforçar, provavelmente, analisar a capacidade institucional
para fiscalizar e aplicar a lei. A questão que nós temos que saber é se nós, ao nível do país, temos ou não essa capacidade institucional, temos uma instituição capaz de controlar a atividade desses lobistas para saber se estão ou não fora dos padrões da lei. Depois, é importante garantir a sensibilização e formação dos servidores públicos para poderem destrinçar a figura do lobby e a figura da corrupção. Portanto, hoje por hoje, não podemos atirar pedras aos nossos irmãos, aos nossos compatriotas da CTA, porque o que eles fazem é efetivamente lobby. E fazer lobby não é crime em nenhuma parte do mundo. Exato. Doutor Chival, muito ficou por dizer, mas o tempo já nos foge. E foi assim que nós fizemos o programa desta quarta-feira. Nós voltamos já na próxima semana com temas. Foi importante esse esclarecimento aqui, porque, de fato, a fronteira entre o lobby e o crime organizado aqui é muito tênue. E foi importante aqui para essa explicação para todos aqueles que estão a acompanhar de forma apaixonada, digamos assim, processo. Vocês têm algum outro comentário a fazer antes de fecharmos sobre a CTA? Não, esse intrincado processo judicial. O intrincado processo da CTA. Sempre para fecharmos. Bom, eu acho que é importante aqui destrinçarmos alguns aspectos. Nós temos estado a fazer análise sobre o comportamento de alguns dirigentes do atual elenco da CTA. Mormente a questão relativa ao cumprimento ou não das decisões judiciais. Isto é, a todos os níveis, condenável. Portanto, pode ser uma outra estratégia. Portanto, quando alguém diz que não há tribunal que pode revogar decisões da CTA, isto é um absoluto equívoco. É preciso deixarmos bem claro. Agora, nós já podemos analisar, por exemplo, o mandato de Agostinho Vuma, os dois mandatos. Afora questões de natureza pessoal, questões subjetivas que possam ser colocadas em relação a Agostinho Vuma, mas nós temos que olhar para aquilo que foi o seu mandato. E eu acho que a avaliação é globalmente positiva. Primeiro, temos que olhar para a questão, o fator da sustentabilidade da própria CTA. Hoje em dia, nós já não temos os fundos dos americanos, portanto, da USAID, que financiava em tempos a atividade da CTA. Hoje temos uma CTA que sobrevive de fundos próprios, ou seja, da contribuição dos seus membros ou por via das receitas que têm instituições que participam do ponto de vista societário. Portanto, a partir daí, creio que criaram-se bases para que a CTA caminhe com os seus próprios pés. Mais do que isso, do ponto de vista do lobby, do debate com o poder político, as chamadas conferências anuais do setor privado, eu creio que as últimas houve um debate muito claro e de forma aberta e transparente. Os empresários colocaram os seus pontos de vista relativamente àquilo que são as visões do governo. E eu acredito que esses dois elementos permitem-me dizer que, do ponto de vista global, a atuação de Agostinho Vuma, ou seja, do elenco de Agostinho Vuma enquanto presidente da CTA, é positiva. Portanto, mas isto não permite caucionar atitudes que contrariam o espírito das leis e da Constituição. Exatamente. Doutor Chival, muito obrigado. Então ficamos por aqui. Nós, na próxima quarta-feira, cá estaremos com mais um programa Linha de Frente para analisar. E já estaremos na campanha, por aí em diante. Vamos analisar as incidências da campanha, candidatos com avião e por aí em diante. Mas também vamos analisar a questão dos manifestos em si, verificarmos até que ponto estaremos no caminho certo. Então, fica aqui o convite. Próxima quarta-feira, à mesma hora aqui na MBC TV. Boa noite. Até a próxima.